bem-vindos a mais um episódio de Fumetsu no Anatae. E neste episódio foi todo focado na princesa. Bom, o episódio começa meio com um flashback, onde vemos essa criança perguntando pra princesa por que ela não mostra o seu rosto. Bom, a princesa fala que a mãe dela diz que ela tem que cobrir o rosto antes de confiar alguém se ela quiser ser princesa. Bom, ela realmente não entende, mas ela acha que ela quer dizer que ela não pode abrir seu coração para as pessoas. E ela vai ser princesa por sua família seguir uma última genitura. E ela quer que ela case com alguém rico para se tornar o rei da nação. E ela pergunta: você brinca comigo só porque quer casar comigo? Bom, mas o mestre meio que não se importaria com isso. E meio que a princesa fala: olha, ser rei é difícil. Você não pode se tornar rei, ao menos que se preocupe com seu povo, mais do que qualquer outra pessoa. E meio que eles estão jogando meio que aquele xadrez do episódio passado. E meio que o mestre perdeu. Ou seja, já tinha já meio que há muito tempo. E pela cara do véu da princesa, pelo que vemos um pouco, ela estava bem coradinha. E meio que ela quer dar a ele uma chance para conseguir o que ele deseja. E se ele vencer o jogo, ela dará qualquer coisa. E meio que o mestre é filho de um servo. E isso meio que gera uma espécie de preconceito. Ou seja, já temos o nosso Gugu e Rian 2.0. Bom, a princesa Ami já acorda do seu flashback. E meio que os soldados pretendem levar meio que o plano de defesa da capital mais pra frente. E na opinião delas, tá bom. E o Messa: tá falando sério? Flecha de fogo e besta de pedra. Só tá bom. Vocês podem derrubá-los da parede do castelo, com certeza. E ele se questiona: mas se eles saírem do chão? E meio que já todo mundo fica furioso com o Messa. E o nome do Messa completo é Messa Robin Bastar, já que ele é o velho amigo dela. Bom, assim que todo mundo vai embora, meio que o Messa apressa-se e entrega os planos do castelo e do subsolo. Mas a Ami ainda não confia nele. Pô, mulher, vocês passaram meio que em força juntos. E o Messa, todo arrogante dele, diz: então pegaremos um arquiteto e descobriremos nós mesmos. Enquanto isso, Fushi e sua turma, meio que o Bonchon fica meio que admirado com essa casa. Fushi explica que era do Homem da Pinga, na qual morou com eles 4 anos, mencionando o Homem da Pinga, a Pioran, e quando ele ia dizer o Gugu, ele não consegue mencionar, já que meio que a memória dele deu um bug. E ele fala que a Arinha vivia meio que visitando eles frequentemente. E a Arto vê meio que a coleção de máscaras do Homem da Pinga, e o Carraco: não, Eiko-san, não toque as coisas do meu amado, digo, do Fushi sem permissão. E meio que o Homem da Pinga fala que meio que essa casa deve mostrar uma força impressionante contra os Knockers. Meio que ele escondeu poderes especiais meio que na casa. E daí vem um monte de gente dizendo: faz a mesma coisa com a nossa casa. E meio que o Bon já fica desconfortável com isso. E o Boji e o Fushi: tudo bem, pois meio que eu não posso mostrar essa habilidade porque é segredo. E enquanto isso, Kai serve de recepcionista pra todas as pessoas. E meio que o Botinho pergunta se isso meio que vai dar certo mesmo. E daí chega o Messa e meio que fala: nossa, tu construiu essa casona? E meio que quando o Messa vê a bebida, fala: nada mal pra uma criança. Gostei dele. E meio que o Messa quer beber o líquido dele, mas meio que ainda tem aquele fluido pegajoso que meio que o Fushi tem. E o Bon já percebendo o que ele tá fazendo e fala a mesma coisa com o Castelo em algum momento. Então eles precisam convencer meio que a princesa e os habitantes a fazerem isso. E o Fushi: deixa que eu lido com o pai. E aí não pode perder tempo para melhorar o humor da rainha. Fushi não sabe se estarão prontos quando o ataque dos Knockers chegar. E Bon fala que vai ser difícil fazer isso sozinhos. E também meio que vão precisar dos soldados locais. E meio que Fushi: soldados? Não precisamos deles. Já que ele meio que não quer correr de impedir para que eles não sejam mortos. Então o Kai fala que o Rairo meio que tá entrando em contato com eles. E o Messa: é por isso que estão desaparecidos. Então o Messa pede pro Fushi encontrá-los. E o Fushi: não me dê ordens, eu estou ocupado. E o Messa: você é o Naruto que está ocupado. E o Fushi: nossa, ele gosta de responder de volta mesmo. Bom, o Fushi vai na sua forma de Joan. Carraco meio que pergunta se ele deve ajudar. E o Fushi já conta meio que para cuidar da
ato. E a cara do Carraco. Eu queria estar com você, não sendo uma babá. Bom, Fushi chega onde os soldados estão treinando, mas claro que esse treinamento não vai dar em nada nos Knockers. Isso até que meio que o Fushi vê o Rairo lutando contra um cara chamado Kamo, e mesmo tendo o braço quebrado, meio que o cara consegue derrotar o cara. Bom, o Kamo fala que foi uma ótima partida. E aí pergunta sobre o braço e meio que o Rairo decide cuidá-lo. O Fushi dá uma olhada e decide seguir o Rairo. E percebemos que o Raio tá cheio de machucados. Bom, o Fushi vê e fala, olha, esse treinamento não tá te ajudando em nada. E meio que o Raio sabe disso, mas é necessário para que ganhar a confiança dos soldados. Bom, o Fushi acha que ganhar a confiança deles sob um disfarce serviria apenas para colocá-los em desvantagem em batalha. E pergunta do porquê que ele fingiu estar em dor e se parecer fraco. E o Raio fala, Fushi, o imortal, pode sentir a dor das pessoas. E meio que é verdade que eles podem pensar que ele é confiável se ele parar de agir como ele está ferido. Mas isso não funciona. Ele fala que não é forte, ele se parece forte e é só isso. Fushi ainda não entende. Então quer saber mais do Rairo. Rairo meio que morava numa igreja. A lembrança mais antiga dele é quando ele teve seus dentes arrancados. E cada vez mais que os dentes meio que cresciam, eles eram arrancados. Coitado do Rairo. E meio que ninguém dizia o porquê. E o almoço dele sempre era mingau. E tudo que foi dado foi um pequeno quarto. E havia um quintal, paredes altas. E a gente vê o pequeno Rairo se divertindo. E a gente vê uma senhorinha que meio que estava ajudando o Rairo. E meio que ele disse que é a mãe adotiva dele. Comiam a mesma comida, liam os mesmos livros. E falavam das mesmas coisas. E só saíam apenas uma vez. Caminhavam meio que sobre muitas distâncias só para ter os ensinamentos dos Bennets. Até que um dia meio que o Rairo vê uma pessoa comendo um pão e ele pergunta o que ele tá comendo. Se isso estava no livro didático e a mulher fala que não é nada. Bom, todos os dias eram assim, mas ele gostava. Até que um dia ele meio que fugiu para se aproximar do homem que estava comendo pão e meio que ele vê que ele estava dormindo e estava lendo um livro de guerra. Então, na partir daquele dia, ele decide ser um espadachim. E meio que ele até tenta brincar com a sua mãe adotiva, mas claro que ela não era boa nisso. E meio que ele pergunta se ela acha que ele vai se tornar um espadachim. E ela fala que sim. E daí ela dá dentes falsos pro moleque. Como presente de aniversário. Ou seja, virou o George Washington. E agora pode comer pão. E, gente, a relação dele com a mãe adotiva dele é muito fofa. Mas um dia, outra mãe meio que adotiva chegou. E ele pergunta onde está a Tassete. E meio que a mãe adotiva fala, olha, ele cometeu um pecado ontem. Então ela teve que ser punida. E daí mostra os dentes dela. E foi aí que ele percebeu que ele era diferente de todos. E aparentemente ele foi levado naquele local porque eles achavam que ele era o demônio. Os anos se passaram e ele se tornou chefe de milícias. Ele tinha uma ambição. Se a oportunidade surgisse, ele escaparia e faria o que quisesse. Daí tivemos meio que o primeiro encontro dele com o Bom. E meio que o cara, olha, eu quero sua força. E finaliza o flashback só isso. Meio que ele fala que acha que os soldados lutam sem medo da dor porque superam a dor. Que eles são admirados e confiáveis. E ele fala que ele não tem isso. O melhor que ele pode fazer é parecer forte. E o Yato fala que ele não é resiliente e nem forte. E enquanto todo mundo tava conversando sobre isso, meio que o Kamo, que era o soldadinho que ele tava lutando mais cedo, meio que fala, olha, você meio que poderia ter salvado sua primeira mãe se conhecesse a dor. E meio que o Fushi, há quanto tempo você estava aqui? E o Kamo, desde que estávamos no meio do flashback. E meio que o Kamo, tá, calma. E meio que ele tava dizendo isso porque o Fushi ia matá-lo. Ele meio que fala, olha, se você contar sobre as inseguranças do Kamo, do Rairo, eu acabo com você. E o Kamo, calma. Eu só estava preocupado com ele. E o Rairo meio que fala, olha, você não pode nem proteger as pessoas que ama. De outra forma, se poderia se não conhecesse a dor. E se questiona se eles realmente precisam de alguém como ele. Então o Fushi decide proteger o Rairo. E também o Kamo. E meio que o Kamo, você tá falando como se fosse a minha mãe. Meio que ele ainda percebe que o Fushi tá com a espada e meio que o cara fala, o que a gente faça? A gente vai pra casa e brinca de guerra? Ele fala que sejamos eles que protegem as pessoas que eles querem protegerem.
E daí o Fushi lembra da Tonari, meio que do seu grupinho. E o Kamo meio que fala que eles não sabem se eles vão precisar dele ou do Fushi ou não. Mas o Rairo pode precisar deles. E daí o Kamo convida o Rairo para treinarem com ele. E meio que o Fushi meio que concorda, já que eles devem meio que ganhar a confiança deles. E ele vai deixar o papel de ganhar a confiança dos soldados com o Rairo. Bom, os dias se passam e meio que o Fushi construiu várias casas. Agora o pessoal de todo o reino tá chamando o Fushi de mago. E a Alma tá perguntando pro Messa no como ele meio que tá gerenciando isso. E o Messa, não sei, afinal eu ainda não conheço você. Tu brincaram na infância. E ainda bem que a Alma meio que lembrou desse fato. E aí também lembra como o fato dela sempre esconder o rosto dela. Enquanto isso, o Fushi tá construindo as casas. Mas claro que na maior barulheira. Bom, mas Kai sabe que meio que nesse ritmo eles não estarão prontos a tempo. E meio que bom, olha, isso vai ainda acontecer mais curiosinho. Então eles precisam manter os cidadãos ocupados. Então eles precisam fazer que todos os cidadãos destruam suas casas para reconstruí-las. E meio que o Rairo, olha, nem todo mundo é cooperativo. E meio que o Kamo foi junto com o Rairo e meio que o Bochan, quem é esse? E meio que o Kamo aprendeu tudo sobre ele por conta do Rairo. E meio que o Kai, ainda precisaremos da permissão do princesa. E enquanto isso, Messa só tá no sagredo. E meio que o Kai, olha, demorou 12 minutos pra destruir isso, agora tem que fazer pela metade. E meio que começar, você, Kai, a única coisa que precisamos da metade é que você me ensine a ganhar esse maldito jogo. E meio que o Fushi, levando tudo isso a sério? E meio que o cara, fique fora de negócios de adultos. E o Carraco, basicamente e teoricamente, meio que o Fushi é apenas 33 anos mais velho do que você. E meio que o Messa, aí, eu posso te levar em algum lugar legal se você quiser. No jantar. Meio que o Bon já te desculpa, já que o Messa sempre teve uma boca suja. E meio que o Fushi pergunta pro Bon há quanto tempo ele conhece o Messa. E do porquê o Cruz. E meio que o Bochan, eu queria dar a ele algo para lutar, para se tornar rei. E o Fushi, rei? Tem certeza que isso não é parte do seu sonho? E meio que o Bochan, ué, você não viu meu desenvolvimento de personagem? Bom, o Kamo fala que meio que o Messa era filho de uma criada, uma prostituta. No entanto, ele vive bem. Enquanto saindo do castelo, se perguntando qual é a tarefa dele. E ele acha que é da realeza o tempo todo. Bom também suspeita que ele seja da realeza. Se conhecendo num chá super exclusivo, em que a mãe dele organiza todo o verão. Isso há mais de 20 anos. E a gente vê o Bon e a mesma criança dizendo, tu será rei? E o Bochan, sim, e você? E o Messa, quem sabe? Esquece isso, vamos lutar! E o Messa cai na porradinha com o Bonzinho. E enquanto as mães, esse chá tá tão delicioso. E daí eles vão conversando, dizendo que a mãe dele falou que o filho mais velho do reino de Insônia se torna o rei. E ele também fala da princesa Ami. E aí pergunta se ele é próximo da princesa. E o Messa todo tímido fala, não é casa de ser próximo. Então eles meio que querem fazer que os reinos se tornem amigos para sempre. E o Bochan fala que ele sempre foi vago, mas tinha a sensação que ele estava interessado na família real. E talvez ele tenha uma ligação estreita com a princesa, que ele pode falar até com tanta indiferença com ela. E meio que o Fushi, isso quer estar na friend zone? Bom, então Fushi decide voltar ao trabalho. No dia seguinte, Messa meio que vai em direção da princesa, dizendo, ai princesa, vamos jogar um jogo? Você me disse que um dia que eu vencesse você me consideraria qualquer coisa. E a princesa aceita. Mas antes de eles jogarem, ela pergunta o que ele quer antes de se ele ganhar. E meio que ele fala, eu quero tua confiança. E ele sabe no que ele tá falando, surpreendendo a própria princesa. E vemos o Fushi dormindo, descobrindo que meio que todo mundo tá destruindo suas casas loucamente. Bom, ele pergunta pro Bon o que tava acontecendo, dizendo que o Mecha negociou com a princesa. E meio que a princesa, não fique de ideia errada só porque venceu de mim. Ela só tá apenas cumprindo uma promessa de infância. Já que a verdadeira confiança deve ser construída através do tempo. E o Messa simplesmente sopra o véu dela e vemos o rosto dela. E gente, que rosto bonito. E o Messa,
ela é realmente crente. E meio que o Messar revela meio que suas verdadeiras intenções. Ele só quer proteger a princesa, falando que ele não tem poder nenhum no castelo, por isso ele tá cooperando com eles. E fala que de jeito nenhum ele se tornaria rei. A razão é que o rei escolheu a garota, a mãe dela. E fala que Amy e ele são irmãos de mães diferentes. E meio que ela não sabe disso e meio que ele nem tem intenção de dizer. Ou seja, meio que o que eu falei mais cedo no vídeo, que Gugu seria um Gugu e Han 2.0. Bom, pode esquecer o que eu disse. E meio que o Messar quer ficar mais próximo dela, meio que o possível. E meio que o Fushi, eu achava que você amava a princesa. E meio que o cara, ah, dá um tempo. É por isso que eu não suporto pirradas. E às vezes vê uma bolinha de luz meio que clara, representando amor. Bom, o episódio termina aí. E foi até um episódio bem legal, explorando mais do Hiro e do Messar com a relação com a Amy. Messar mostrando que apesar dele ser aquele mesquinho, ele até que é legal. E o Hiro tem uma das histórias mais emocionantes, dizendo que ele acha que não é resiliente, forte, mas pelo impulso do Fushi e do próprio Kamo, eles meio que colocam confiança nele. E coitado do Kamo, por receber meio que uma bronca do Fushi por estar espionando eles durante o flashback do passado do Hiro. E no próximo episódio, vai dar muito ruim pro Fushi. Bom, esse foi o episódio 12 da segunda temporada de Fullmetsu. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Que mano, tô busy, fui.